Hoje vamos falar sobre corporeidade negra ancestral e as adaptações e recriações que dão origem à dança afro-contemporânea. Quem conversa comigo sobre esse assunto é a criadora do projeto Diálogos em Movimento, a mestre em educação, pesquisadora, bailarina e coreógrafa Ludmila Almeida. Ludmila, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço estar aqui, uma honra, um prazer. Mas eu estou sabendo que você, além de coreógrafa, de mestre em educação, você é filósofo, você é capoeirista. É isso tudo mesmo? É, por aí. É por aí. Eu comecei com todo esse trabalho a partir da capoeira, a partir da minha entrada na capoeira Angola, que eu digo que é um grande divisor de águas na minha vida. Eu comecei a capoeira Angola em 2003, com o mestre Cláudio Nascimento, no grupo de capoeira Angola Volta ao Mundo, e foi aí que começou toda a minha caminhada artística, toda a minha caminhada identitária, toda a minha caminhada de reconhecimento também enquanto mulher negra na sociedade, todo o reconhecimento da história e da cultura do povo negro, ela começa com essa entrada na capoeira. Então, você falou em capoeira Angola, vou ver se eu tiro uma curiosidade. Qual a diferença de capoeira Angola e para regional? Olha, tem mil diferenças, é um assunto, uma discussão também vasta, né? Mas para tentar resumir um pouco, a gente tem um momento bem representativo na sociedade brasileira, era Vargas, Estado Novo, em que estava se tentando buscar a identidade brasileira e buscar também uma luta que representasse o Brasil, no momento que a gente estava tendo influências do jiu-jitsu e de outras lutas de fora. E o mestre Bimba cria a luta regional baiana, então correspondendo a isso que se esperava nesse contexto, né, e criando, a partir dos elementos da capoeira, uma luta que englobasse a capoeira numa perspectiva de esporte. Então, nesse momento, a gente diz que teve esse rompimento, né? E aí, a partir desse momento que ele cria a luta regional baiana, mestre Pastinha, que era um outro grande nome da capoeira, cria a capoeira Angola, com esse nome. A gente diz que a capoeira já existia, né, sem o nome de capoeira Angola, embora também fosse conhecida como brincadeira de capoeira, brincadeira de Angola. E aí, então, tem essa marca do surgimento da capoeira Angola com esse nome a partir de todo esse processo histórico que culminou na importância do mestre Pastinha falando que existiam elementos que deveriam ser mantidos de tradição africana na capoeira e que transformá-la a capoeira em esporte, por exemplo, ou luta, poderia perder um pouco desses elementos. Então, ou seja, a capoeira Angola é a mais raiz, ou seja, mais tradicional. Eu vou defender isso enquanto angoleira. Eu vou defender esse lugar da capoeira sendo a capoeira mãe, né? A capoeira Angola sendo a capoeira mãe, que aí origina, porque hoje em dia a gente tem capoeira contemporânea também, tem outras ramificações que foram surgindo para a capoeira. E a capoeira Angola como capoeira mãe. E aí aquela eterna discussão, né? Como é no balé afro, né? Balé afro-brasileiro, balé afro-contemporâneo. Como é que você transita nisso aí? Como é que é a tua percepção em relação a essa discussão? Olha, eu acho que a cultura é viva, né? A cultura está sempre em transformação, não tem como ser de outra forma, né? Então está sempre tudo se transformando e mudando e se adaptando ao contexto atual de existência. Então a capoeira, por exemplo, regional ter surgido naquele contexto foi um marco importante político e a partir daí tiveram várias negociações que foram super importantes naquele momento, da mesma forma que afirmar que a capoeira Angola foi importante. A gente tem uma presença forte das tradições, né? A matriz africana é muito baseada nas tradições e na capoeira também se fala muito em tradições, mas a gente tem que observar que com o tempo as tradições vão mudando. Então, por exemplo, se antigamente na capoeira a gente cantava músicas que falavam de bater em mulher, né? Hoje em dia a gente não pode mais cantar isso porque não faz mais parte do nosso contexto, a gente está num outro momento, num outro contexto. Então, também agradecendo a Princesa Isabel. Exatamente, né? exatamente. São discussões que não cabem mais, né? Não cabem mais, mas aí tem outras cantigas que vão trazer. Dona Isabel, que história é essa de ter feito a abolição, de ser princesa boazinha que libertou a escravidão? A gente sabe que não foi isso e tal, e vai desconstruindo esse lugar também que foi dado para a princesa Isabel na sociedade. Então, o que eu penso, né? Eu penso que existem as tradições e a gente tem que entender o que são isso, o que são esses fundamentos na capoeira, na dança, em todas as nossas práticas reconhecer culturais. A importância disso, com reconhecer certeza. A importância disso sempre. E aí pensar como a gente vai recriar ou readaptar ou dar continuidade a tudo isso que é
tradicional, né, mas no contexto contemporâneo. Então, obviamente, vai ter mudanças, vão ter atravessamentos históricos, políticos, culturais, da juventude, de todo mundo falando sobre isso, e a gente vai ter mudanças dentro desses aspectos todos, mas sem perder a raiz, mas sem perder a responsabilidade que a gente tem pela manutenção de todos esses ensinamentos. E o respeito, né, Sim. pelo que é tradicional, né? Exatamente. Vamos ver um pouquinho aqui do teu trabalho, para a gente entender melhor o teu projeto. A proposta das aulas Diálogos em Movimento é pensar que o movimento sempre parte de um diálogo. A dança sempre parte de uma reflexão e o movimento é uma extensão dessa reflexão. Então, a cada aula é proposto um tema e, a partir desse tema, a gente reflete e desenvolve a nossa dança. Pensando essa dança com o corpo inteiro, pensando esse corpo integral. Quando você traz junto com esse corpo toda essa força da nossa identidade, toda essa força da nossa fala, toda essa força do nosso diálogo que vem para justamente romper com todo esse processo histórico que foi produzido para nós, a gente tem esse corpo completo. Pensando a arte de forma política, eu crio esse projeto e a gente tem a oportunidade de, através da arte, trazer essa nossa história com a nossa força, com a nossa verdade, com a nossa beleza e com o nosso processo de empoderamento, de construção da nossa história e cultura negra de muitos e muitas que vieram antes de mim, antes de nós, fomentando e trazendo essa possibilidade para nós nos dias de hoje. Quem sempre teve o privilégio de falar ou estar em espaços debatendo, estar nesse lugar de escuta é muito importante também. E a gente aqui dentro desse coletivo, a gente aprende a movimentar o corpo, a gente aprende a se olhar, a gente aprende a dançar, a gente aprende a falar, a gente aprende a sorrir. Bacana. Quais os diálogos que a tua dança, que você tem conseguido proporcionar com a sua dança? Muitos diálogos, mas eu trabalho sobretudo com as questões que dizem respeito a gênero e raça. Então, eu trago muitos diálogos referentes a questões diversas, né, sobre a cultura negra, sobre as questões raciais, porque estou no espaço de cultura negra, a dança é um espaço de cultura negra e a gente tem que entender esse lugar, né, porque dentro da nossa sociedade, com todo esse processo histórico do racismo, nossas práticas foram apagadas e muitas vezes foram embranquecidas. Então, a gente muitas vezes perdeu o protagonismo dentro das nossas próprias práticas, né? Então, é importante que as pessoas que estejam num espaço de cultura negra, mesmo que não sejam negras, né, entendam a responsabilidade que elas têm ao estarem em espaços como esse. Foi a fala da moça aqui, né, que eu achei A Júlia. extremamente interessante, né? Ela fala, né, gente que estou acostumada, né, estar num lugar, né, no espaço de fala e estar nesse lugar de ouvir é extremamente importante. E é isso que você está propondo. É isso que eu proponho para todas as pessoas que vão participar da minha aula. Na verdade, eu tenho um grupo, eu posso me dizer privilegiada por ter um grupo de maioria negra, o que é raro, dependendo dos espaços que a gente ocupa. Eu estou num espaço na Zona Sul do Rio de Janeiro, minhas aulas acontecem em Laranjeiras. Então, no espaço de Zona Sul, né, que é uma aula que é paga, embora tenham pessoas que tenham bolsas, descontos, enfim, é uma aula paga. Então, você ter pessoas de maioria negra dentro desses espaços é uma coisa ainda, né, uma vitória, uma conquista, Exatamente. que eu acho que tem a ver com o meu projeto. Para quem não sabe, Zona Sul do Rio de Janeiro é uma área de classe média alta, né? Exatamente. E o mais interessante também, Ricardo, é que eu tenho alunas de lugares diversos, não só da Zona Sul. Então, eu tenho gente que mora em Bangu, tem gente que mora na Ilha do Governador, tem gente que mora em São Gonçalo, tem gente que mora em Del Castilho, em Engenho Novo. Então, tem gente que vem de longe, né, para estar naquele espaço, por entender a importância daquele espaço, por perceber naquele espaço um espaço de afeto, de acolhimento, que se podem discutir as nossas questões ali, né? Então, é muito bacana estar construindo um espaço Vocês como se reúnem, esse. conversam sobre um tema e depois transforma isso em movimento? Como é que é o processo? Exatamente, esse é o processo. O processo é a cada aula trazer um tema, e aí eu posso dizer que, por exemplo,
A gente falou sobre, no Dia dos Pais, né, para trazer um tema bem diverso, assim, a gente falou sobre essa questão da paternidade, esses lugares da paternidade, porque nós, enquanto mulheres, falamos muito desse lugar de mulheres na sociedade. No Dia dos Pais, a gente viu uma chuva de comentários no Facebook, por exemplo, da ausência paterna. Né? Então a gente... E de mãe se colocando nesse papel também, né? De mãe se colocando nesse papel, que é a nossa grande realidade. Eu, por exemplo, sou criada, sou filha de mãe solteira, né? Mais uma dentro das estatísticas de abandono paterno. Então isso é muito comum. E aí, quando a gente vai trabalhar todas essas questões, né? Depois de refletir sobre todas essas questões, a gente leva para o nosso corpo essa reflexão. E aí a gente pode usar vários elementos da dança. Às vezes eu uso elementos dos próprios arquétipos dos orixás, né? E aí a gente vai pensar os orixás que são pais, vamos pensar os movimentos, então, desses orixás que a gente vai se inspirar para trabalhar no corpo, para trabalhar na dança. Então, são vários os processos. A gente fala de visibilidade lésbica, visibilidade bissexual, a gente fala sobre o Dia da Mulher Negra, a gente fala sobre maternidade também, esses lugares que são construídos para a mulher como lugares de mãe, como lugares... enfim, a gente fala sobre, sexualidade. Então, são diversos temas e a gente tenta pensar com o corpo todo esses temas, né? Justamente a proposta é não pensar nessa divisão eurocêntrica que separa mente e corpo, mas pensar nesse corpo na sua complexidade, um corpo como território, produção de conhecimento, que vai estar, portanto, correspondendo também corporalmente também através dos movimentos, a todas essas reflexões. E qual o resultado que você tem constatado através desse processo? Olha, tem muitos depoimentos, né, das alunas, assim, de como isso está sendo significativo, como isso está transformando vidas, pessoas que vão se reconhecendo enquanto negras naquele espaço, pessoas que vão reconhecendo seus privilégios enquanto brancas naquele espaço, pessoas que vão tendo atenções diversas a temas que não tinham, ou que vão se especializando, né, pesquisando mais sobre determinados temas que dizem respeito a tudo isso. Então, pessoas que trazem depoimentos, né, de mudança na sua postura, de lidar com o mundo, de se valorizar, de se reconhecer, de se afirmar. Então, são muitas as mudanças que o projeto, que é um projeto recente, né, um projeto que começou, esse projeto Diálogos em Movimento, ele começa em 2016, no início de 2016, embora eu diga que seja um projeto de vida, porque ele é um projeto que é a culminância de toda a minha trajetória enquanto educadora e artista. Ele é um projeto recente, mas mesmo assim já vem trazendo bons frutos. Então, a gente vai ter que fazer um intervalo agora, mas já já a gente está de volta. Fique com a gente, hein? Hoje estou conversando com a educadora, bailarina e coreógrafa Ludmila Almeida. Ludmila, fiquei curioso de saber um pouco mais sobre a sua trajetória. Como é que foi a tua relação com teus pais, com a tua família? Como que você se descobre enquanto mulher negra? Como que a arte passa a fazer parte da sua vida? Como é que foi? Eu sou filha de mãe solteira, né? Minha mãe me criou lindamente, me criou para ser uma mulher independente, né? Ela foi uma mulher independente, teve que aprender a ser desde pequena também. Foi criada por uma mulher, também por mulheres, né? Essa trajetória também de abandono paterno. Então, minha mãe me criou, só que ela não me criou sozinha, né? Por obra do destino, da ancestralidade, daquilo que já está escrito nas nossas vidas. Ela conheceu uma família que me criou, né? Que cuidou de mim para ela poder trabalhar. E aí, essa família virou minha família também. Então, e essa família era uma família negra, pobre ou não? Era uma família pobre, negra, exatamente, que vivia nesse contexto. Eu nasci no centro da cidade do Rio de Janeiro, bairro de Fátima. Essa família também morava nessa região. E era uma família que aí eu fui crescendo a partir dentro desse contexto. Isso é muito lindo, né? Porque é a coisa mesmo da nossa cultura. Filho de um é filho de todo mundo, né? Exatamente, é filho de todo mundo. E aí você é criado por esse contexto, né? Que eu acho que isso é muito importante dentro da nossa cultura negra mesmo, que é a família, toda uma aldeia, toda uma comunidade para criar. Então eu fui criada por muitas mães, né? E pais, tem meu tio, né? Que eu chamo de tio e tal, o único homem dentro desse contexto. O marido da minha avó, o primeiro, o segundo, também estão ali de alguma forma presentes, mas sobretudo as mulheres, né? Que são minhas tias, minhas mães, minhas amigas, tudo junto. E aí
era um ambiente, né, que eu sempre, desde pequena, embora essas discussões sobre negritude não fossem presentes dessa forma, assim, de uma forma mais consciente, eu estava sempre nas rodas de samba, desde pequena eu ia para os ensaios da Mangueira, minha avó estava sempre me levando nos terreiros de Umbanda, Candomblé, eu ia lá nas benzedeiras, nas rezadeiras, então isso estava muito presente ali na minha vida, dessa forma, né, e eu vou crescendo, vou também indo para baile funk, porque... Eu estudei numa escola particular a vida inteira, né, da Zona Sul do Rio, mas ao mesmo tempo eu também frequentava muito a Zona Norte, o subúrbio. Minha prima morava em Brás de Pina, minha avó tinha uma casa em Padre Miguel, que eu ia muito aos finais de semana, Bangu, Jacarepaguá, tinha uma grande amiga que morava lá também. Então eu estava sempre nesses ambientes, transitando por esses ambientes. Então a cultura carnaval, baile funk e outros, né, aspectos da nossa cultura negra também estavam presentes nesse ambiente, se não no ambiente escolar. Branco, majoritariamente, né? Era uma das únicas negras da escola. Então, isso eu vou crescendo dentro desses ambientes diversos, dentro dessas realidades diversas, vou me formando, até que quando eu entro para capoeira, eu acho que eu começo aí um processo de encontro, identificação, enquanto mulher negra na sociedade, que eu, quando criança, quando pequena... De tomar consciência disso que você, de uma certa forma, já vivia, né? Exatamente. Tomar consciência disso que eu vivia e colocar isso... E começar a refletir mais sobre isso, de fato. Porque eu acho que tem esse processo de reflexão que faz toda a diferença. Porque você vai entender o porquê que quando você era pequena você ouvia determinadas coisas. Eu já ouvi que eu era negra, feia, então não precisava ficar me olhando no espelho, né? Na escola você ouve que você tem cabelo de bombril. Então você vai entendendo o porquê de você ouvir isso constituir a sua vida, a sua infância, aí você ter tanta dificuldade de aí se você identificar. Começa a entender que o problema não é em você, mas sim no outro, né? Exatamente, no outro. Mas a gente acaba, né, somatizando todos esses problemas. Então, eu digo que para a gente, né, para crianças negras já é muito complicado esse processo formativo, já é muito doloroso, já é muito difícil. Hoje em dia a gente tem crianças cada vez mais cedo se descobrindo enquanto negras. Eu, embora sempre me soubesse negra, porque ninguém nunca me deixou esquecer disso, eu tinha dificuldade para entender o que isso significava e para me empoderar dentro dessa negritude, dessa afirmação, de uma autoafirmação positiva de mulher negra. E a capoeira, ela me trouxe isso. A capoeira, eu comecei a entender o significado de vestir branco às sextas-feiras, eu comecei a entender o significado da religiosidade também. E o meu mestre de capoeira, que aí também é onde entra esse processo artístico, né, ele sempre deu aula em escola, sempre deu aula para criança, e ele sempre trabalhou com a dança afro também, que ele também fez aula com Gilberto de Assis, com a dança afro, a percussão, então sempre foi muito presente nos treinos de capoeira que ele dava e dá até hoje. E aí dentro desse processo eu vou me tornando educadora, vou trabalhando em escolas com a capoeira junto com ele, depois vou começando a dar aula sozinha em escolas também, ele sempre me estimulando também a ir conhecer outros espaços de dança, mestres e mestres de dança. Como é que esse processo de usar a capoeira e a dança como educação num espaço formal de educação, como uma escola? Eu penso a capoeira, a dança, a cultura negra em geral como espaços de formação sempre, né? São espaços de formação, mas que não estão dentro do currículo hegemônico, né? Então, para isso estar dentro de uma escola é bem complicado dependendo da escola e quando isso está, na maioria das vezes, está como atividade extracurricular. Então, a gente tem várias... complexa essa relação? Dependendo do lugar que você está. Eu tenho a felicidade de estar em lugares que eu tenho liberdade para trabalhar, sempre tive nas escolas que eu atuei. Então, mas o que é complexo é muitas vezes entender que esse é um espaço formativo, né? Que isso não é uma atividade de menor importância dentro do contexto das atividades propostas dentro do currículo da escola. Então, esse é um desafio, mas dependendo da parceria, dependendo dos lugares que você está, isso pode ser uma parceria muito bacana, muito frutífera. E como rompe esse desafio? Como romper isso? Rompe com o nosso trabalho, rompe com a gente cada vez mais conscientizando essas pessoas da importância disso que a gente está fazendo. Então, se eu estou numa escola, em 2011 eu já dava aula numa escola, por exemplo, de capoeira, já dava aula para crianças de capoeira, e eu botei um projeto de dança afro para as crianças nessa escola, né? No primeiro momento era uma escola que tinham crianças meninas, né? Sobretudo atendia meninas em tempo integral, eram meninas internas. Então, começa um trabalho com essas meninas, sobretudo. E aí, primeiro tem uma resistência muito grande, que as meninas não querem fazer essa atividade. Primeiro porque é dança afro, então elas já têm uma formação, né, que associa a dança afro à macumba, coisas ruins. Então, né, esse pensamento que
enfim, infelizmente difundido. Então elas não querem fazer aquilo, e aí também muitas vezes elas não querem me reconhecer enquanto professora. E aí a diretora da escola, no final do ano, quando ela viu tudo que aconteceu com a apresentação de final de ano, ela fala: nossa, foi difícil, mas aconteceu e foi lindo. E acho que foi difícil para elas também verem em você um espelho, porque elas começam a se reconhecer enquanto meninas negras, que elas até então... um processo doloroso para você e para elas, né? É um processo doloroso, mas que a gente vai conquistando, que a gente vai transformando, que a gente vai dialogando. Então, na verdade, eu sempre busquei nas minhas aulas, tanto com a capoeira quanto com a dança, trazer esse diálogo. Trazer um diálogo com as meninas. Eu falava da estética negra, falava dos movimentos que a gente estava fazendo, falava da importância de tudo isso, a nossa história, tentava trazer as situações cotidianas que elas viviam, apelidos racistas na escola. Então eu ia com isso, trazendo essas conversas, e a partir dessas conversas a gente ia dançando, a partir dessas conversas a gente ia fazendo capoeira, e aí isso foi seguindo na minha vida, na minha trajetória, né? Na sequência também eu crio o Grupo Cultural Balé das Iabás, que é um trabalho que discute gênero e raça a partir da mitologia das Iabás, dos orixás, e é um trabalho que a gente tem essa metodologia, dessa dinâmica de trabalhar reflexões, com textos, com leituras e também com pessoas que a gente convida para falar. E depois de tudo isso a gente vai trazer todos esses elementos para o corpo. Então, dentro da minha trajetória toda, isso foi se construindo nesse lugar para chegar nos Diálogos em Movimento, né, como um projeto meu, partindo desse pressuposto do diálogo que culmina no movimento. Agora, pelo que eu percebo, foi extremamente importante as influências, né? Você ter ido para o baile funk, você ir para as rodas de samba, né? Isso fez com que você desse esse ar mais contemporâneo para essa ancestralidade, para essa tradição, e fizesse com que chegasse, por exemplo, a jovens, a crianças. Sim, com certeza. A gente está o tempo todo em relação, né? São as relações que vão nos formando, são as relações com a nossa cultura, com vários aspectos da nossa cultura, porque a cultura negra é ampla. A dança negra tem várias vertentes diferentes, né? Então, assim, o funk, por exemplo, é muito desvalorizado na nossa sociedade. A gente sabe, por vários motivos, ele é desvalorizado, e também muito por conta do racismo. O samba, ele já ganha em outro lugar, embora ele tenha sido criminalizado num outro momento, e aí ele vai também... E ainda não ocupa um lugar de respeito que merece, ocupa um lugar, né? de respeito, e foi ganhando esse respeito com os brancos, né, que começaram a usar esse samba e começaram a ganhar legitimidade com esse samba. Então a gente sabe que esses processos do enriquecimento da nossa cultura, muitas vezes é a partir daí que vai se ter uma visibilidade da nossa cultura positiva, porque até então, se é feito por nós, negros e negros, essa visibilidade não vai ter a mesma positividade. Então são essas relações, eu acho, com certeza, né? Não tenho certeza que elas me compõem a minha trajetória, compõem a minha história, me formam a minha identidade, e a partir disso eu vou sim criar elementos sempre respeitando essa origem, sempre respeitando essa raiz, sempre respeitando quem veio antes, porque eu acho que isso é fundamental para nós, povo negro, né? Para eu estar aqui agora realizando isso, teve muitas pessoas que abriram os caminhos para que isso fosse possível hoje, com outras influências, com outras referências, em um outro contexto histórico. Então, hoje também, o meu trabalho, ele é resultado de todas essas pessoas que vieram antes também. Isso é fundamental. Construindo e criando todas as possibilidades para nós, negros e negros, lutando bravamente, muitas vezes com suas vidas, para que a gente pudesse estar aqui hoje. Vamos ver aqui um resultado do seu trabalho. Vai ser legal, né? Você ver uma aluna, né? Alguém se empoderando com o seu trabalho. Maravilhoso. Qual o nome dela? Ainoa.
Como é que é colher esses frutos? Ah, é lindo, né? É lindo demais. Eu fiquei imensamente feliz. A Inoa foi convidada pelo mestre Valdir Silva, que fez uma passagem aqui pelo Rio, que está até agora aqui no Rio. E ela foi lá no encontro que estava acontecendo no Instituto Black Bom, um evento que reunia ele e o mestre Enoque Santos também. E ele convidou para fazer uma performance no Dia das Performances que aconteceria nesse evento. E ela veio conversar comigo sobre isso, sobre fazer essa performance. Eu dei toda a força para ela fazer isso. E foi lindo. E ver esse reconhecimento, né, que é muito bonito. Primeiro, um respeito também do mestre, que também falou comigo, né, para estar ali com a minha aluna. E também o respeito dela e reconhecimento dela de falar comigo, de me agradecer. É muito bonito isso, né, porque a gente vê uma continuidade que vai se estabelecendo. E é para isso, né? Eu sou continuidade dos meus mestres, né? Mestre Cláudio Nascimento, sempre minha referência da capoeira e também da dança, mestre Valéria Monan, que é também uma referência, eu também sou continuidade dela. E aí a gente vai tendo outras pessoas que vão sendo as nossas continuidades. E assim é desde sempre, né? Nossos passos vêm de longe e vão para longe. Então, né? Ludmila, muitíssimo obrigado pelo teu trabalho, pela tua militância, pela tua luta, por esses movimentos lindos que você tem espalhado aí e dialogando com todos nós. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço imensamente esse convite, essa oportunidade de estar aqui falando mais uma vez sobre nós, né? Que isso é tão importante e caro para nós, negras e negros, nesse espaço com você, com toda a equipe, com o Filó. Então, muito obrigada. Obrigada mesmo por tudo que vocês fazem. Muito obrigado. Eu conversei com a mestra em educação, bailarina e coreógrafa, Ludmila Almeida. E se você chegou agora, não tem problema, entra lá no site www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br, que está tudo lá para você. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Cultine, memória, tradição, resistência. Tamo juntos!